Ontem, depois de tantas notícias, né, em relação a Alexandre de Moraes, Magnitsky, né, e também o tarifaço que foi oficializado, né, pelo Donald Trump, hoje nós temos uma nova notícia em relação a possíveis novas sanções, que o Donald Trump pode colocar sanções graduais contra autoridades do Brasil. Lembra que até comentei sobre, né, a questão da Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, que isso poderia vir para outras autoridades, que seriam outros políticos, outros ministros. Então parece que isso pode ser verdade. Medidas devem ser adotadas de forma gradual contra ministros do STF que votaram a favor no processo, né, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem trouxe essa notícia aqui foi o Lourival, tá? O Lourival é o cara que mais acertou do jornalismo brasileiro em relação às coisas que ia acontecer de sanções e essa parte da Magnitsky também. Ele previu isso, ele conseguiu trazer essas notícias com mais precisão que os outros jornalistas que nós temos aqui no Brasil. Eu não sei se o Lourival é de direita, se é de esquerda, se é libertário, mas ele foi o que mais acertou ultimamente. Antes de mais nada, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe os comentários e seja muito bem-vindo ao Liberdade em Pauta. Eu me chamo Lucas e vamos lá para a notícia. Então aqui ele apurou, né, isso aí com os Estados Unidos e ele colocou aqui: esse plano inclui também outras medidas em relação aos vistos das pessoas que estão ali em torno do presidente Lula, ou seja, pode ser ministros próximos do Lula, pode ser Hugo Mota, né? Pode ser todos aqueles políticos mais próximos do Lula que pode sofrer algum tipo de sanção, não necessariamente a lei Magnitsky, mas a questão de visto, né? A pressão dos Estados Unidos na União Europeia, que também pode acontecer, né? Que eu já citei, que eles podem prejudicar a questão de vistos, né? É, e também da primeira-dama Janja, né? A Janja. Mas eu acredito que a Janja e o Lula não vão ser sancionados ainda, né? Acho que seria um fatality total, né? O Trump fazer isso, né, cara? Ele vai fazer com as pessoas próximas. Porque o Trump, ele age assim, né? A forma de negociação do Trump é assim: ele é um empresário e negociador, né? Ele primeiro aperta, ele dá aquela primeira atacada, aperta a pessoa, daí a pessoa pode reagir e apertar também, ele aperta mais e vai apertando até a pessoa, no caso, aliviar, né, cara? Não aguentar mais a pressão. E é isso que ele faz. Então ele vai, pouco a pouco, né, fazendo a pessoa sofrer para ele conseguir a melhor negociação possível ou o que ele pretende, né, com a questão que ele está botando na mesa. E também é o vice-presidente Alckmin, então ele está de olho nessas pessoas próximas, né? Pode ser família, pode ser qualquer coisa, né? Essa restrição de vistos pode se estender também aos brasileiros em geral, ou seja, pessoas aleatórias, né? Que eles podem estar, pode ser até um influencer aí, um jornalista que defende esse governo, esse regime do amor, né? Então a coisa não tá muito fácil, não, cara. A relação entre Lula e Trump, Estados Unidos e Brasil, né, cara? Chega até a ser meio escroto, né, cara? Porque a gente sempre foi grandes parceiros, né, dos Estados Unidos e o nosso regime atual, né, fez toda essa cagada aí. Lembrando que a gente tá no quintal deles, a gente não tá no quintal da China, né? Mas o povo acha que a China faria algo. Aí eu fico com aquela pergunta, né? Se chega quando. Vamos só supor uma coisa que eu sei que não vai acontecer, mas se os Estados Unidos entrassem em guerra contra o Brasil, você que é petista e esquerdista, você acha que a China, Rússia, nos defenderia dos Estados Unidos? Por que não defendeu o Irã lá, nesse ataque que os Estados Unidos fez? O Irã é perto da Rússia. E a Rússia nem sequer moveu um dedo, né? Só ficaram ali, ih, rapaz, olha lá. Pois é. Então tá. O Lorival trouxe essas informações, então, que possíveis sanções podem vir aí em relação às pessoas próximas ao Lula, Janja e o Alckmin, né? E outras pessoas aleatórias no Brasil, que pode ser jornalistas e etc., em relação a vistos, mas não deixou claro que pode ser Magnitsky também, né? E outras sanções que podem vir dos Estados Unidos. Aí o governo Lula, hoje, né, também. Essa é boa, essa aqui é legal. O governo Lula põe sigilo de 15 anos em carta enviada ao Marco Rubio. Lembra que eu falei do Marco Rubio, que o Marco Rubio é aquele cara que tem já entranhado dentro de si um ódio da esquerda? Mas ele tem com razão, né? Porque os pais dele, né, fugiram de Cuba, né? Quando teve a revolução de Fidel Castro, e a família dele foi contra isso, né? Então o pai e a mãe dele conseguiu fugir da desgraça comunista que rolou em Cuba, mas os familiares dele, muitos dos familiares não conseguiram fugir do país e lutaram contra aquele regime da revolução de Fidel Castro.
e alguns familiares morreram e outros ficaram pobres e toda aquela questão desumana, né, que rola em Cuba. Então ele nasceu já com esse ódio, sabe, da esquerda, mas não da esquerda no espectro em si, mas da esquerda sul-americana, porque a esquerda sul-americana é aquela esquerda mais ditatorial, né, mais trash, digamos assim. Maduro é um terrorista narcotraficante. O Evo Morales era um pedófilo narcotraficante. Aquele cara do Daniel Ortega é outro traficante. O, aqui eu nem vou falar nada, né? Mas enfim. Aí o Lula mandou essa carta, né, com 15 anos de sigilo, né, pro Marco Rubio. Aí tu deve estar pensando, o que será que ele escreveu nessa carta para ter sigilo, cara, para um secretário dos Estados Unidos? Será que ele mandou dizendo, aqui é soberania, a gente é soberano, companheiro. Eu não vou permitir que vocês rasguem a minha soberania, porque aqui eu sou soberano. Eu sou soberano. Tu acha que ele chegou falando assim na carta ou tu acha que ele chegou dessa forma, assim, ó? Caro Marco Rubio, por favor, não nos tarifas, não vai ferrar meu governo, eu preciso de ajuda, a China não vai me ajudar, o que eu faço, companheiro? Eu quero me reunir com o Trump, mas tô com medo que ele puxe minha orelha, eu tô com medo que ele sente na mesa e me humilhe que nem o Zelensky, por favor, me ajude. Eu acho que seja mais provável a segunda opção. Ele deve estar de joelhos, né? Porque ele tá tremendo na base, ele já mudou até o discurso, né? Que ele chegou falando, o Trump tem que falar manso comigo. Só que no final, né, quem tá falando manso é o Lula, né? E ele é um covarde, né? Ao invés de ir lá resolver, ele tá com medo do que o Trump pode falar pra ele pessoalmente, né? É um baita de um covarde mesmo. Então ele mandou essa carta, né, com sigilo. A gente não vai poder ver, não vai poder saber desse conteúdo por durante 15 anos, porque até é meio simbólico, né, cara? O Lula já tá aí com seus 80 anos, sei lá com que idade tem esse velho aí. 15 anos já vai estar morto, né? Então que se foda, né? Se o pessoal saber que ele foi covardão aí na carta, tanto faz, né? Já vai estar sentado no colo do capeta lá. Mas é isso, né? Nosso governo aí, né? O Estado sempre escondendo do povo, né? Metendo sigilo em cartões de crédito. O Lula lá que tá com sigilo no cartão de 100 anos, a Janja tá com sigilo de 100 anos, os assessores tudo com sigilo de 100 anos, né? A gente nem sabe o que esses caras estão fazendo por trás. Mas essa carta aqui a gente já sabe o conteúdo dela. Com certeza é ele chorando atrás do Marco Rubio. E o bom é que já engata nessa próxima notícia, né? Porque hoje o nosso vice-presidente, grande negociador, né? Geraldo Alckmin, ele falou lá para o Louro José, né? Pro ventríloco, né? Porque é só o ventríloco que ele consegue convencer, né? Porque o povo realmente racional ele não consegue. Aí ele foi lá falar com o Louro José que a negociação não terminou hoje, né? Ela começa hoje, ou seja, o Brasil está ainda tentando ali negociar, porque a gente é grande negociador, a gente tem nossa importância, né? Ele afirmou aqui que 35,9% das exportações brasileiras serão afetadas pelas tarifas, que não deixa de ser uma verdade, principalmente o agro, né, que vai ser muito afetado. E ele tá falando aí já nessa questão, né? E a gente pode até voltar na carta, na notícia anterior, né? Que o Lula botou esse sigilo na carta, né? Já meio que bate aí, né? Já que o Lula mandou essa carta implorando lá para tentar melhorar a relação, aí o Alckmin já deu essa posição aqui hoje, né? Pro Louro José, né? Que a negociação começa hoje. Talvez agora eles consigam até, quem sabe, reduzir um pouco. Mas será que isso é positivo para o Brasil? Será que o Brasil consegue? A gente vai para essa próxima. O Brasil pode sofrer sanção de 500% dos Estados Unidos devido ao comércio com a Rússia. Eles já deixaram muito claro que quem tem comércio com a Rússia, que é terrorista, está invadindo um país soberano, né? Está invadindo um país soberano. E o Brasil está apoiando um país terrorista que está invadindo um país soberano e atrapalhando na soberania de um país soberano. Mas ele não quer que outro país, né, se envolva na política, que se meta com a soberania interna aqui do país, né? Sendo que os Estados Unidos não fez isso, né? Os Estados Unidos só meteu a taxa porque ele está fazendo. Essa é a nova política externa dos Estados Unidos. Então, o Brasil ele é um dos maiores compradores de diesel, né, da Rússia, na questão do petróleo. E o Trump já tinha avisado, né, que quem estiver fazendo negócio com a Rússia vai se ferrar. Ele já apertou o Putin já meio que tremeu na base, né? Terça-feira, né, ele falou que o Putin tem 10 dias para acabar com a guerra, senão vai ter sanções ou até mesmo uma entrada, quem sabe, mais indiretamente dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, que vai ser muito ruim para o Putin. E o Xi Jinping, lá a China, não vai se envolver, eles não querem guerra. A guerra do Xi Jinping lá é guerra comercial. Ele já deixou claro, eles não ajudaram o Irã,
não ajudaram a Índia, né, que lutou contra o Paquistão. Então, e nem também não ajudou o Putin, né? Ele tem ajudado economicamente, mas diretamente na guerra o Xi Jinping não entra. Então é um problemão para a Rússia, né? E um problemão para os países que estão ajudando a Rússia, né? Então 500% é pior do que 50. E a gente já pode emendar aqui, né? O Trump tinha anunciado tarifas para a Índia, né? Menos de 20%, né? Só que agora eles aumentaram para 25% e pode aumentar ainda mais, porque a Índia, a Índia, ela faz comércio com a Rússia, ela também compra esse petróleo sangrento da Rússia, né? Porque a Rússia ela não tem para quem vender, né? Ela tá cheia de sanção, ela fez tanta merda que ela tem que vender para esses países ecos, né, de uma forma mais barata, daí esses países ecos aproveitam, né, para comprar esses petróleos mais barato da Rússia, para poder ter um alavancamento econômico, digamos, ela compra o petróleo lá por 2 pila, mas vende para o seu povo por 10, entendeu? É isso que acontece. Então a Índia, né, tomou essa essa carta aí do Trump, o Trump mandou essa carta para a Índia, ele até escreveu aqui, ó. Embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos fizemos relativamente poucos negócios com eles, porque as tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e desagradáveis de qualquer país. Eles sempre compraram a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia e são o maior comprador de energia da Rússia, junto com a China. E em um momento em que todos querem que a Rússia pare, né, com os assassinatos dentro da Ucrânia. Porque o que acontece lá é realmente isso, né? A Rússia, ela tá meio que matando a Ucrânia no cansaço, né? Eles estão matando o máximo que dá para tentar vencer a Ucrânia no cansaço, porque na guerra mesmo eles não conseguiram, né? Infelizmente para a Rússia, a única forma dela vencer a Ucrânia seria apelando para uma bomba atômica. Só que se ela chega a apelar para uma bomba atômica, ela praticamente declarou a derrota contra a Ucrânia. Então, o que eles estão podendo fazer contra a Ucrânia é segurar o máximo que dá, porque eles não conseguem avançar, e tentar vencer no cansaço, né? Mas quem se fode mesmo seria a população civil, que está sempre tomando míssil na cabeça. E esses paisecos, como Brasil, Índia, estão apoiando esse tipo de coisa. E por último, né? Vocês acharam que o Alexandre de Moraes ia parar por aí? Não, ele foi ainda no jogo do Corinthians, lá enfiou o dedo lá para todo mundo, né? E se as pessoas do estádio se sentissem agredidas pelo Alexandre de Moraes com aquele dedo, né, que ele fez lá no jogo do Corinthians e processasse ele criminalmente, será que isso rolaria? Eu acho que não, né? Moraes determinou, né, que a AGU adote providências para a extradição de Zambelli, né? A Zambelli foi presa lá na Itália, no caso ela se entregou, né? Só que ela tem cidadania italiana, então não sei como é que vai funcionar isso. Se ela é uma cidadã italiana, a Itália estaria entregando, né, um dos seus cidadãos ao Brasil, né? Porque o Alexandre de Moraes determinou que ela tem que ser extraditada para ter essa condenação de 10 anos de prisão aqui no Brasil. Sobre a Zambelli, cara, eu tenho minhas críticas, tá? Eu acho que ela errou quando ela foi lá, saiu com aquela arma na mão, né? Sem necessidade, né, cara? Pegou a arma e foi atrás do rapaz lá. Foda-se se o cara é esquerdista e tá falando alguma merda, né? Como eu falei até do Flávio Dino, que seguiu o Monark por causa que o Monark chamou ele de gordola, cara. Eu acho que esses caras aí, eles vivem numa bolha, né? Esses políticos, eles acham que mandam em tudo. E foi assim que ela se sentiu, né? Se sentiu uma super-herói ali, né? Pegou a arma e saiu atrás do maluco lá. Porque se eu faço isso ou você faz isso, você, além de você tomar umas biscoitadas da polícia, tu vai ficar preso na cela lá junto com o Comando Vermelho, o PCC, né? E sei lá o que pode te acontecer, né? Mas no caso dos políticos, eles têm um pouco mais de segurança. Eu achei errada essa atitude dela e eu acho que ela tem que ter o processo devido legal, né? Eu acho que tem que ser investigado e ela tem que tomar a proporção correta de seus crimes, né? E eu sou a favor disso, né? Mas é isso que eu tenho para dizer sobre isso, né? Não sei se a Itália vai extraditar ela, justamente, não sei se alguém souber, né? Como é que funciona essa relação Brasil-Itália, se a Itália poderia, né? Mandar a Zambelli, mesmo ela tendo a cidadania italiana. Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe os comentários e vamos ver, né, o que vai acontecer, né, nos próximos dias aí. O que a gente já sabe é que a gente vai se ferrar de qualquer maneira. O brasileiro comum vai se ferrar. Os políticos voltam agora dia 1, né? Eles voltam a trabalhar. Então o pessoal tem que começar a cobrar, né? Principalmente dos senadores, né? Já que o pessoal quer tirar o Alexandre de Moraes, são senadores que derrubam lá. Podem, né? Derrubar o Alexandre de Moraes e seu poder atual. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.